A gente já pode começar, a gente já pode trabalhar na televisão, a gente já sabe o que é um ao vivo. Vai que você tem esse sonho um dia na sua vida, né? Vai Não, que... até que televisão eu... Nunca quis, não? Nunca pensou, não? Não. Eu já cursei jornalismo, não terminei. Mas eu já cursei Mas jornalismo. assim, né? Se surgir a oportunidade... Vai que, né? Vamos dispensar? Não vamos, de jeito nenhum. Claro que não. Claro que não. E é isso. Então, hoje, Bárbara, a gente... Ai, meu computador... Ai. A gente já está do meio para o fim do nosso livro, capítulo 5 já. Estou emocionada por conseguir manter esse hábito ao longo desse livro. Estou felicíssima por causa disso a propósito, porque estou falando sobre hábitos ultimamente e ler era um hábito que eu queria manter. Na verdade, assim, tem gente que acha que o fato da gente ser psicólogo, a gente já tem o hábito da leitura, e não é verdade. Que eu aprendi um dia que você não precisa ler um livro inteiro se você não quiser. O importante do livro é você pegar aquilo que é importante, aquilo que você está procurando, enfim, exceto um livro de história, né? Que aí realmente não tem como você ler só um pedaço dele. Você não vai saber a história inteira, mas de resto está tudo certo. Então, eu peguei esse hábito de ler só o que me interessa. Então, tem uma galera ali que nunca foi lida assim inteira, sabe? Tem um pessoal ali atrás que só foi folheado. E esse é um dos poucos mesmo, que eu tô lendo ele do começo ao fim, tipo, capítulo a capítulo, sabe? Assim, a maioria eu até leio inteiro, mas é muito picadinho, aí leio esse capítulo que me interessa, depois leio outro, sabe? Assim, mas nada numa sequência lógica, e esse é um dos poucos que eu estou lendo numa sequência lógica, e confesso que ler em conjunto, assim, ler em dupla, ler com outras pessoas, é algo que facilita muito. Não só quando você vai ler, mas quando você vai adquirir qualquer hábito. Fazer junto, a probabilidade de dar certo e de você persistir e ir até o final é muito maior, sabia? Exatamente. Cara, eu tenho muitos livros aqui também. Assim, a história de não ter lido o livro inteiro, eu não me lembro disso ter acontecido comigo. Quando eu pego um livro para ler, eu realmente termino ele. Pode ser que demore muito tempo, mas eu termino o livro. E assim, eu não tenho, por exemplo, esse feeling, assim, igual você, por exemplo, de, esse capítulo aqui é algo que me interessa, então eu vou ler só ele. Eu li só a metade, até a metade do livro, mas eu já atingi o meu objetivo, eu já conquistei nesse livro o que eu queria, pronto, não preciso ler mais. Tipo, eu não sei ter essa mentalidade ainda, sabe? Ainda, ou sei lá, porque eu nunca parei para pensar nisso também. Mas eu fico naquela assim, beleza, eu já aprendi muito com esse livro e já li a metade. Mas será que se eu não terminar de ler, será que terminando de ler eu não vou aprender mais, eu não vou ter mais insights e tal, blá, blá, enfim. Entendi. Aí eu confesso que teve livro que eu demorei muito tempo para terminar de ler. Mas eu termino de ler o livro que eu pego para ler. Só que, igual você tem vários amiguinhos aí atrás, aqui não, mas no outro quarto ali, eu também tenho vários amiguinhos que eu nem abri o livro. Eu Então, tenho. assim, isso eu confesso que acontece. Tipo, já aconteceu mesmo de eu pegar um livro, tipo, pela capa, pelo título, sei lá, ou porque alguém indicou. E aí eu vou lá, adquiro o livro de alguma forma e não leio, sabe? Uhum. Então, assim, isso é bem recorrente, assim, também. Eu também. Eu tenho esse hábito a propósito. Eu gosto de comprar livro, eu acho que o meu lance é comprar livro, sabe? Aquela história de comprar um livro pela capa é realmente isso. Eu compro muito livro pela capa. E aí ele acaba ficando. Mas acontece isso, que vez ou outra eu olho a capa e falo, não, peraí, que eu acho que isso aqui tem um negócio que eu estou procurando. E aí eu vou lá e leio aquele pedaço, me satisfaz, tá tudo certo. Mas teve um tempo que eu parei de ler
porque eu tinha o velho hábito de não terminar. E aí eu estava cansada e eu ficava me sentindo muito frustrada por não terminar, sabe? E aí eu falei, não quer saber? Eu vou parar. A hora que eu for pegar um livro, eu vou ler até o final. E aí ficava enroscada com o livro muito tempo, sabe? Então comecei a dar essa pausa, assim, pausas maiores, até para lidar com a frustração de não terminar de ler o livro, sabe? Mas hoje a gente vai falar do capítulo 5. Você conseguiu ler o capítulo 5, Bárbara? Nossa Senhora, uai. Em uma tarde. O capítulo 5 ele é bem pequeno. Cadê? Que coisa Esse capítulo é interessante mesmo. E ele, já que você começou pela questão de valores, né? É igual ela fala aqui, né? É uma fronteira da falta de motivação. Valor, para mim, sempre foi algo bem questionável, sabe? Porque a gente sempre fica em dúvida, né? Tipo, qual será o meu valor mesmo? O que são valores para mim? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Esse tipo de coisa. E ela fala muito bem aqui que os valores é onde liga a distância entre as virtudes praticadas e as desejadas. Em vários cursos que eu já comprei e vários cursos também que eu já adquiri com conhecimento, com aulas gratuitas e tal, enfim, eles falam muito isso, né? Primeiro é você pregar o que você de fato é. Você tem que ter uma congruência. Por exemplo, tem muita gente hoje querendo falar de finanças, seja em família, seja em casa, seja com os filhos, seja nas redes sociais, mas a pessoa não tem aquela congruência. Ela não vive de fato aquela finança que ela está falando, aquela parte financeira que ela está falando para você fazer. Ela tá Por exemplo, tipo, eu sou uma pessoa assalariada, que todo mês eu estou devendo, eu não consigo pagar todas as contas, sempre gasto mais do que eu ganho, mas eu vou lá na rede social para falar de renda ativa, renda passiva, renda não sei o quê, de tesouro direto como uma forma de gerar renda, né? Ela vai falar sobre renda como uma forma de gerar renda, sendo que, na verdade, ela não vive o que ela prega, né? Basicamente isso. Exatamente. E é um dos principais pontos que esses grandes players do mercado falam muito sobre isso. Porque agora, na pandemia, a gente teve aquele boom, né? Tipo, todo mundo queria fazer curso, todo mundo queria vender curso, todo mundo queria ganhar dinheiro pela internet e tal, de alguma forma. E infelizmente, acontecia muito isso. Aconteceu mesmo, tipo, muitas pessoas iam lá, liam um livro, igual a gente está falando sobre a parte financeira, né, a área financeira da vida. Muitas pessoas iam lá, lia um livro e achava que já podia chegar nas redes sociais e falar sobre aquele conteúdo. A pessoa pode falar? Pode, mas desde que ela dê a cara a tapa dela também, sabe? Tipo, eu li no livro que a gente deve fazer assim, assim, assado, mas olha, eu não vivo isso. Então, vou testar assim, primeiro para ver se dá certo, né? Vou testar e tudo. Funciona. Exatamente, aconteceu muito isso mesmo. E é exatamente o que ela fala nesse capítulo. E eu me identifiquei mesmo por conta disso, porque eu fui lembrando dessas coisas, sabe? Tipo, a gente quer muito viver uma vida desejada, mas a praticada é muito diferente. Verdade. É muito diferente. E ela cita várias coisas aqui, né? Pode falar. Você já conhece, você já sabe quais são os seus valores? Ou pelo menos um deles? Rolou um silêncio aqui. Ai. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Eu não sei se eu contei já a minha história de valores na pandemia sobre vacina. Não.
Não, é porque eu conto história em alguns lugares e aí às vezes eu fico na dúvida onde eu já falei, sabe? Eu falo assim, gente, eu vou falar isso de novo. Mas é porque é uma história que eu já contei. Na pandemia, eu tive a oportunidade de vacinar num determinado começo. Eu tive a oportunidade de vacinar. E na pandemia, a propósito, valores é um tema da abordagem que eu trabalho, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. E valores é um dos pilares dessa abordagem. E valores foi algo que eu tive muita dificuldade de entender na teoria, muita dificuldade por muito tempo. E aí, na pandemia, rolou o seguinte: estava em casa, estava estudando ainda, estava finalizando a graduação, e aí surgiu a oportunidade de vacinar. Só que nesse momento específico, eu não estava fora de casa, não estava fazendo estágio fora. Eu estava dentro de casa, não estava saindo. E aí surgiu a oportunidade de vacinação para estudante universitário, mas que tivesse a campo. E aí, muito me foi recomendado por pessoas próximas. Na Paula, vai lá, vacina, você pode. E eu falei, não, não posso. Não, você pode, vai lá, vacina. E aí, não, é só você pegar uma declaração assim, assado, não sei o que e tal. E aquilo me soava muito incômodo, sabe? Assim, sabe aquela história? Pensamento e sentimento não estavam caminhando junto, eu estava muito incomodada. E aí eu falei assim: não, beleza, vou lá. Falei, vou lá. Peguei a declaração. Eu cheguei no local para vacinar e tinha uma fila homérica, assim, gigantesca. E aí eu falei, aí eu cheguei, perguntei para uma pessoa, para a primeira pessoa, falei assim: essa declaração serve? E aí a pessoa olhou bem malemar o meu papel e falou: não serve. Eu, tá bom, obrigada, e fui embora, sabe? Eu poderia, se eu realmente tivesse interessada e empenhada, falar: não, mas espera aí, olha, lê, você não leu e tal, brigar pelo meu direito. Mas naquele momento eu não sentia que aquele era um direito que eu tinha. Porque na minha realidade eu sabia que eu estava dentro de casa. Eu não estava fazendo meu estágio fora. Então, nada que para mim justificasse. Na teoria, sim, eu poderia. Mas na minha prática mesmo, que ninguém ia saber, né? Que ninguém ia ter como comprovar. Mas na prática mesmo, eu não estava fazendo nada que justificasse. E aí, qual era o medo? Ser pega na mentira. E aí, Ana Paula, quais são os valores? Qual é o valor impresso aí, né? Verdade. Para mim, um valor muito importante é a verdade. Muito importante. E aí, quando eu fui fazer a leitura desse capítulo aqui, que ela fala, ela traz alguns exemplos que eu gostei bastante a propósito, que ela compartilha, que principalmente questão relacionada a filhos, né? Eu tive uma percepção sobre casa mesmo, sobre família, sabe? Que a gente, que é isso que você comentou, né? A gente pregar uma coisa e não viver essa coisa que a gente prega, sabe? Então, na pandemia, eu tive essa experiência de eu sou a favor da verdade. Para mim, a verdade é importante. Eu sempre aprendi isso. Mas não fazer isso na prática, isso me incomodou muito. Então, os nossos valores, quando a gente conhece os nossos valores, a gente age em conformidade com eles. E por isso que, às vezes, a gente faz alguns comportamentos e a gente fica tão incomodado com eles. Porque é como se não fizesse sentido, sabe? Assim, é como se não combinasse as coisas. Gente, mas por que eu tô tão incomodada com essa coisa tão boba? Às vezes é por conta de um valor que a gente tem aí que a gente às vezes não sabe que tem. O meu é verdade. Não sei outros. Eu só consigo pensar nesse, mas pelo menos eu sei um. Eu tô precisando de uma sessão de terapia, porque eu ainda não achei de fato assim. Realmente acontece coisas assim, sabe? De que, tem alguma coisa que tá me incomodando, eu fiz algo e eu não me senti bem com aquilo e tal. Mas como você falou, né? A gente que é meio leiga assim nesse assunto, a gente ainda não sabe virar a chave assim para tá. Então é porque eu considero isso. E eu só entendi porque eu estava estudando sobre aquilo, eu estava lendo sobre aquilo, e mesmo lendo eu ficava assim, mas não faz sentido, não faz sentido. Mas olha que legal, ela traz aqui
quando ela fala assim, ela traz 2, 3 exemplos. Ela traz 4 exemplos, né? E aí, nos exemplos que ela traz, ela fala sobre a virtude desejada e a nossa prática. E aqui, logo na primeira, ela fala da honestidade e da integridade. E esse exemplo aqui me fez pensar e lembrar muito, por exemplo, honestidade e integridade. Honestidade se para mim eu sou aquela pessoa que nem no exemplo mesmo que ela traz, né? Ah, você vai no mercado e aí alguém te passa um troco errado. Você é aquele tipo de pessoa que você volta, né? Mostra para a pessoa, olha, você me deu um troco a mais. Ou você é daquele que fala assim, não sei. Ah, quer saber? O erro não foi meu. E aí eu gostei desse exemplo porque ele me lembrou de uma frase que eu ouvi várias vezes quando eu era adolescente, várias vezes, que era assim: faça o que eu falo e não o que eu faço. E eu não vou mentir para você, não, eu ficava muito pé da vida com essa frase, muito pé da vida. Porque eu não achava justo, achava muito errado. Eu falava, engraçado, né? A pessoa tá pregando. É bem isso que você falou no começo: a pessoa tá pregando uma coisa, mas está fazendo outra. Eu ainda tem a capacidade de olhar para minha cara e falar assim, que eu que estou errada. A pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa que disse para eu não fazer, e eu que estou errada. E aí eu não posso fazer, sendo que a pessoa faz. E aí a frase que eu escutava era: não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, eu estou fazendo, mas o problema é meu se eu estou fazendo. O importante é que você obedeça e faça porque eu estou dizendo que é o certo. E aí eu achava isso muita sacanagem, de verdade. É uma coisa aí que eu não. Dá um oi aqui para o pessoal. Eu não Quando gostava. eu, não, quando eu engravidei, eu tinha bastante consciência sobre isso, né? Nossa, cara, agora eu vou ser exemplo, né? Então, tipo assim, eu tenho que mudar muita coisa mesmo. De fato, eu realmente mudei muita coisa para o fato de me tornar um exemplo, né? Sim. Só que tem outras coisas que não dá, cara. Que é exatamente essa frase aí. Tipo, é um doce que você come, entendeu? Aí eu falo pra Maria Isis, eu fico assim, ó, você não vai comer. Jura? Olha, você Tira, não vai é comer. menina pequena. Como que ela vai entender isso? Não, no início, quando ela era mais novinha, eu esperava ela dormir para poder comer, entendeu? Até que chegou num ponto que eu percebi que nem tudo que a gente faz, a gente tem que esperar a criança dormir para fazer. Então, Né? tipo assim, hoje eu como na frente dela e falo, ó, você não vai comer. Eu vou, você não Mas, vai. mas isso, essa frase sua aí me veio na cabeça agora, porque a gente nunca para pra pensar nisso. Tipo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, entendeu? Só que eu Sim. tenho consciência que quando ela tiver uma idade mais avançada, ela vai ser bastante doceira, porque aqui em casa, tanto eu quanto o Diogo é assim, e é um hábito que a gente não mudou, né? Mas E, outras coisas eu melhorei bastante, assim, depois que eu me tornei mãe. mas assim, é igual ela fala, a questão do que você deseja e do que você faz. Então, por exemplo, pegando aí o meu exemplo da questão da verdade. Realmente, eu prego muito essa questão da sinceridade, porque para mim ela é muito importante. Então, aqui na minha casa, por exemplo, o meu celular tem senha, o celular do Luiz tem senha. Mas o Luiz sabe a senha do meu celular, e eu não só sei a senha do celular do Luiz, como eu tenho uma biometria, né? Então, meu dedinho cabe ali no celular do Luiz. Aí você me pergunta, Ana, quantas vezes você olha o celular do Luiz? Eu respondo para você, nenhuma. Nenhuma. Mesmo, sim. Ai, Ana, você confia, você. Isso aí é um papo para outro dia. Mas, confio. Mas é um papo para outro dia, porque isso é uma questão de tempo, né? E muito trabalho. Mas, como eu disse, a verdade é uma coisa importante para mim. Então, por exemplo, pegando até um gancho no capítulo passado, eu acho, no anterior, que a gente falou daquela questão, né, de família, de casa, homem, mulher, as diferenças. Eu pregar na minha casa, falarmos a verdade e eu mentir é incoerência. Então, assim, a minha mãe sempre me ensinou, por exemplo, ela falava assim para mim:
E aí até um ponto importante nessa questão, e até nisso mesmo que você trouxe da Maria Isis. Você é mãe dela, ela ainda é criança, existem coisas que na perspectiva dela ela vai olhar e não vai fazer muito sentido. Porque essa frase não fazia sentido para mim, né? Ah, faz o que eu falo e não o que eu faço. Se você me pedir um exemplo, eu não vou lembrar de um exemplo. Mas a frase me irritava profundamente. Eu lembro dela até hoje, mas eu não lembro de nenhum exemplo. Mas eu também me lembro da minha mãe me falar sobre verdade. Ela falava assim, Ana Paula, não importa se você vai apanhar, fale a verdade. Porque, tipo assim, você vai apanhar de qualquer jeito. Mentindo ou falando a verdade, você vai apanhar do mesmo jeito, não importa. Eu acho interessante que isso eu trago para o meu casamento hoje. Então, por exemplo, eu falo muito para o Luiz, eu falo assim, Luiz, brava, meu filho, eu já tô. Então, você tem dois caminhos. Ou você me fala a verdade sobre determinada situação e eu já fico brava e a gente já resolve a treta de uma vez, porque assim, é um trabalho só. Eu fico brava, a gente resolve, morreu o assunto. Agora, eu fico brava, aí ele mente, aí a gente para a discussão. Aí depois eu descubro a verdade, a gente vai voltar para o assunto. Então é muito melhor ele falar a verdade, eu falar a verdade, ah, vai brigar, vai pagar um sapo, vai encher a paciência. Paciência. Vai mesmo. Então vamos brigar, tudo que tiver para brigar agora, resolver tudo que tiver para resolver agora, do que ficar arrastando as coisas depois aos pouquinhos, sabe? Então eu entendi muito isso quando eu era adolescente. É tipo assim, velho, vou me lascar. Nossa, minha mãe vai me quebrar na pancada. Mas antes ela me quebrar na pancada agora, e aí eu já conto, ah, é verdade, fiz mesmo, não sei o que, tá? E ouvir aquele monte, ficar aquele climão, aquele tempo, do que eu ter que passar por aquele climão, ficar uma situação chata, constrangedora, e aí depois de um tempo ela descobre a verdade, e aí vem tudo de novo, sabe? Então, assim, é por isso que a verdade, enquanto valor, ela foi construída para mim e ela faz sentido por causa disso, por questões de consequência, né? Então eu sei que depois vai dar ruim. Então é mais fácil a gente resolver o problema agora. Vamos desembolar esse negócio agora, de uma vez. Depois seja o que Deus quiser. Depois a gente apronta de novo, briga de novo, mas por um motivo diferente, né? Não precisa ser pelo mesmo mais. Exatamente. E aí ela fala aí do segundo, né, também, que é respeito e responsabilidade. E dá até um exemplo também entre irmãos, né? Tipo, e pode acontecer muito assim também no sentido da maternidade, sabe? Porque acontece muita coisa que ao invés da gente corrigir na hora, a gente finge demência, sabe? E isso acontece comigo, eu acho que acontece com todo mundo também, né? Então, porque, tipo, é muito difícil também, toda hora você ficar, não é assim, não sei o quê, blá blá blá. E tem muita coisa também que você espera a criança fazer e aprender com aquela atitude dela. Sim. Então, assim, e aí aqui ele fala, né, da responsabilidade. Muita gente deseja ser uma pessoa responsável e tal, mas aí ele fala que quando o irmão quebra o brinquedo do outro, o que ele faz? Ele não é responsável aquela hora de chegar e mostrar o certo para o filho. Ele simplesmente continua no celular e finge a demência. Sim. Então, tipo assim, que responsabilidade que ele teve aquela hora, sabe? Sim. E acontece muito, por exemplo, às vezes alguém fica com a Maria Is. Aí a Maria Is vai lá e joga alguma coisa no chão. Aí a gente, aí a gente vai questionar, né? Não, mas por que você deixou a Maria Is jogar isso no chão, sabendo que não podia e tal? Aí a pessoa vira e fala assim, mas foi ela que jogou. Tipo assim, ainda transfere a responsabilidade para a criança. E aí é onde você responde, né? Você fala, não, mas quem é o adulto aí, no caso dessa relação aí, né? De quem é a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade? Exatamente. Acontece muito isso mesmo, que sim, também. Eu não sei se acontece também com as pessoas que têm alguma mãe aí que está participando da live e tal.
Se tiver, fala para eles darem um feedback aí do que acontece em casa, do que acontece na maternidade, para ajudar essa pobre pessoa aqui, entendeu? Que todo dia vai dormir com um questionamento diferente na cabeça. Ô, gente, a Bárbara tá. A Bárbara tem conflitos, vou atualizar vocês. A Bárbara ela tem conflitos por ser mãe. Então, tudo que vocês puderem dizer para ela assim, olha, relaxa, já passei por isso. Por favor, mandem esse apoio para ela. Bárbara, eu não sou mãe, mas eu sou ótima para consolar mães. Por quê? Porque eu tenho muito olhar de filho, sabe? Eu tive uma chefe que às vezes ela comentava alguma coisa, né? E na época a filha dela acho que estava saindo de casa, parece, enfim. E aí tinha aquelas questões de responsabilidade. Como que a fulana vai viver se a fulana não arruma nem a cama dela? Se não sei o quê. Eu achava muito engraçado porque eu via ela falando e eu via minha mãe falando. Minha mãe falava, você não arruma nem sua cama. Como que você quer não sei o quê? E aí eu dizia para minha chefe o seguinte, eu falava assim, fulana, relaxa, ela vai aprender. Ela vai aprender. Porque, assim, acho que uma das coisas que eu venho aprendendo muito com esse livro aqui é que a gente quer fazer tudo certo. Tudo certo. Em todos os aspectos da vida. Então, por exemplo, essa questão aqui desses valores. Para mim, o mais importante é porque ela fala assim: a virtude que a gente deseja e a virtude que a gente pratica, né? E aí agora quero só pegar um gancho religioso aqui, porque foi um negócio que eu aprendi na igreja que eu nunca mais esqueci. Me disseram o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus, porque Deus te atende. Esses dias eu ouvi um trecho, sei lá, era uma propaganda de um outro vídeo, e aí o cara falava exatamente isso. Ele falava assim: cuidado com o que você pede, porque se você pede paciência, Deus vai te dar o quê? Situações para provar a sua paciência. Não vai vir uma onda de calma e paz que você vai respirar e vai fazer assim: agora eu sou uma pessoa que tem paciência. Agora eu sou uma pessoa que tem calma. Isso não vai acontecer nunca na vida da gente. A paciência, ela vem sendo testada. E como que eu vou saber se eu tenho paciência? Com situações que me fazem ter que trabalhar a paciência. Então, pode ser num trânsito, não sei, né? Mas vão vir situações de acordo com aquilo que você pede. Ah, me dá coragem. Vai vir o quê? Situações de conflito para que você tenha coragem. Situações de conflito para que você tome decisões, né? Ah, eu sou uma pessoa muito indecisa, eu quero aprender a me decidir. Nossa, é a pior coisa que você pede no universo. Porque vão vir problemas para você, sempre de múltipla escolha, para você ter que escolher. Então, eu achei bacana, por exemplo, que ela traz aqui, assim, a virtude que a gente deseja e como a gente age. Então, às vezes, é importante a gente observar, eu acho que aqui ela chama muito, convida muito a gente para observação, né? É observar o que você quer, qual é a virtude que você quer. Então, por exemplo, na sua casa, você come doce, seu marido come doce, você sabe que vocês são assim. A incongruência vai ser, por exemplo, você pegar a Maria Isis comendo um doce e você brigar com ela. Nossa, tá comendo doce de novo. Nossa, mas você não aprende mesmo, né? Mas você não tá vendo. E aí vai entrar num outro ponto que eu gosto muito, que eu trabalho muito pessoalmente, né? Que é da autoestima. Nossa, mas se você continuar desse jeito, você vai ficar aquelas crianças gorda, feia, não sei o quê, né? E aí a gente vai, sabe, minando a autoestima da coitada da criança. Sendo que a gente faz isso muito parecido. Então, minha mãe também. Minha mãe foi desse tipo, tá, gato? Minha mãe comia doce, filho, que é uma maravilha. Gosto de doce? Gosto de doce. Mas hoje eu não me assemelho à minha mãe, pelo menos no fator doce. Eu gosto de doce, eu falo pro Luiz assim, nossa, rolava um docinho hoje, né? Ah, depois da janta. Mas assim, é um docinho. Enquanto o Luiz come a barra inteira, eu consigo comer metade. Sabe, assim? Mas seria incongruente da parte da minha mãe, por exemplo, se ela falasse, nossa, vai ser não sei o que. Uai, ela tá fazendo. Eu aprendi. E outra frase que ela me ensinava muito. Porque parece que o dono é roubado, né? Então eu falava assim, eu tô herdando, eu não tô roubando. Eu falava pra ela, eu tô herdando, não tô roubando.
Maria Isa vai dizer isso para você um dia, ah, mãe, eu tô herdando, não tô roubando. Por quê? Porque ela tá fazendo igual, ela aprendeu. Então, eu acho legal esse capítulo específico, porque ele traz esses exemplos, e até quero fazer um gancho com algo que você disse, né? Sobre a questão do nem tudo eu vou. Nem tudo eu preciso esperar a criança dormir para fazer. Tem horas que a criança precisa entender. E tem um dos exemplos aqui que ela traz o exemplo do álcool, né? Você quer comentar antes ou posso continuar? Pode continuar. Ela traz um exemplo aqui do álcool, né? Que muitos pais reprimem esse comportamento dos filhos da bebida. E aí, dentro do exemplo, ela até fala assim: que quando era jovem, ela também teve esse tipo de comportamento, né? Dentro do exemplo que ela traz. Os pais tiveram esse tipo de comportamento, e é o que o adolescente joga na cara, né? Fala assim: mas você, na minha idade, fez igual, e pior, tirou foto e ainda mostrou pra gente as fotos. Ou seja, não significa que você não vai fazer. Você era jovem, você fez. A questão é o seu comportamento diante daquilo com seus filhos. Então, por exemplo, eu era jovem, fiz, bebi, enchi a cara, fiquei muito louca, tirei foto, mas eu não preciso mostrar para os meus filhos: olha que legal que eu fiz, nossa, aquele dia foi tão louco que a gente fez até caneca, não sei o que. Não, olha, eu fiz, realmente eu fiz. Me orgulho? Não me orgulho. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, eu não estou me eximindo da responsabilidade, eu fiz mesmo. Vou mentir? Não, não vou mentir, eu fiz. Fiz, aconteceu, passou. Mas, com aquela situação, eu aprendi isso, isso e isso. Que pode, que não pode, que é certo, que é errado. E eu não gostaria que você fizesse por essa e essa razão. Agora, esses pais do exemplo, eles beberam, ficaram loucos na juventude e foram mostrar isso para os filhos. Nossa, na sua idade eu fazia, acontecia. E aí depois querer que esse filho não faça igual, esse filho vai fazer igual, né? E pior, que ainda vai jogar isso na cara do pai. Mas você fez? Não, eu fiz, mas eu não acho bonito. Não, você fez, você achou bonito, sim. Você falou para mim que você achou bonito. Você falou para mim que se você pudesse, você faria isso tudo de novo, né? Então, por exemplo, a Maria Is vai te ver comer doce? Vai. Mas não necessariamente ela precisa fazer igual porque você está fazendo, né? E aí acho que vai entrar dentro dessa frase aí, né? Acho que aí vai fazer sentido, né? Faço o que eu falo, não o que eu faço. Aí vai combinar. Aí ela não vai ficar embirrada com essa frase, que nem eu ficava quando eu era adolescente. Eu ficava com muita raiva. Nossa Senhora, eu tinha muita raiva dessa frase. Não, mas a gente passa raiva mesmo com essa frase. Não, eu também ouvi isso demais. Nossa Senhora. É igual. Não, essa frase entre muitos lances, por exemplo, igual da bebida e igual a pessoa fuma, né? Ela fala muito isso também. Aqui, um outro exemplo que ela dá também é em relação à gratidão, né? Tipo, o casal grita um com o outro, aí quando o filho grita, aí quer Responde, brigar com o pode filho. Exatamente. O filho tá lá gritando, aí a mãe vira, para de gritar! Aí grita mais alto que a criança. exatamente. É desse Incongruência. jeito. Ela fala também o ponto do obrigado, por favor, né? Que quer ficar falando para os filhos falarem, porque os filhos têm que ser educados, os filhos têm que ser lindos, maravilhosos, perfeitos, viver numa bolha, né? Mas eles mesmos não falam obrigado para ninguém, não falam por favor para ninguém. Ela cita também em um ponto do livro aqui, não sei se foi no capítulo anterior ou se é no próximo, ela fala também que uma vez ela foi num drive-thru, né, de um lanche, e aí, na hora que ela estava fazendo o pedido dela, o celular dela tocou. E aí ela pediu licença para a pessoa, atendeu o telefone, e na hora que ela desligou, ela pede desculpa para a atendente ali, né, e continua o pedido dela. Aí dizendo ela que a atendente começou a chorar, porque exatamente por isso, porque as pessoas não olham nos olhos de quem você acha que é menos do que você. Passa direto, Então, né? assim, tudo isso é questão de exemplos e tudo isso é questão de valores. É igual você falou aí, é a gente perceber qual é o nosso valor para que a gente possa passar isso
para uma próxima geração. E o mais importante, em que a gente possa viver de acordo com o que a gente deseja, em que a Exato. gente possa ter atitudes praticadas de acordo com atitudes desejadas, que é o que ela bate bastante na tecla aqui nesse capítulo. Exatamente. Esse trecho aí dessa história, e tem um pedaço até que ela comenta mais no final, né? Que ela fala que ela já foi também garçonete em um momento da vida, e uma das coisas que mais incomodava ela era exatamente isso, das pessoas ignorarem a presença dela. Então, olha como que isso é importante. Porque existem situações em que a gente também já passou por aquela situação, mas ainda assim a gente se entende no direito de fazer igual, né? Então, tem pessoas aí que já trabalharam como garçonete, enfim, mas que quando tem uma oportunidade e está em algum lugar, distrata outra pessoa, né? Eu gostei muito desse capítulo, apesar dele ser gigante, né, Bárbara? Eu contei aqui, tem 7 páginas. Apesar dele ser gigantesco, ele ensina, se a gente parar e refletir um pouco, e por que eu gosto dessa conversa que a gente tem? Porque a gente vai entendendo melhor o que a autora traz, na prática mesmo. Então, por exemplo, um dos últimos exemplos aqui, bem no finalzinho mesmo, que ela fala sobre a questão da ter uma conversa sincera com os filhos. Uma coisa que acontece muito quando se é adolescente é reclamar que o adolescente não conversa. Ai, mas o fulano não conversa, o fulano não fala comigo, fulano só entra no quarto e não sei o quê. Mas a grande responsabilidade desse adolescente não querer conversar é do adulto que está por perto. Por quê? Como adultos, e agora eu posso dizer como uma pessoa adulta, a gente é cansado. A gente é muito cansado, né? E aí, às vezes, a gente não quer escutar a conversa de adolescente. E, às vezes, é umas conversas chatas. Não é que é umas conversas chatas. Às vezes, é umas conversas que, assim, para a idade, não rola, né? Mas a gente tem que ter essa sinceridade. E entender também que eu já passei por aquilo. Eu sei quanto custa. Eu sei como é. Eu sei como é ser ignorado, né? Então, se para a gente a conversa do adolescente é chata, para o adolescente a conversa do adulto também é chata. A gente precisa entender isso, que é uma via de mão dupla. Que é igual aquela história lá dos sentimentos com relação a homens e mulheres. Mulheres querem falar de emoções, homens também têm emoções. Adolescente quer ser ouvido, ou a gente acha a conversa do adolescente chata, o adolescente acha a conversa do adulto chata também. Então, essa questão da comunicação, né? A gente reclama, às vezes, quem tem adolescente em casa, ai, fulano só quer saber de conversar com os amigos. Eu tenho um exemplo muito real aqui dentro de casa. Eu não tenho adolescente em casa, somos só eu e o Luiz. Mas nós temos um adolescente na nossa vida, né? E aí, o pai dele, o pai desse adolescente, sempre fala assim: ai, Ana, fulano só conversa com você. Ai, conversa com fulano, dá. Vê o que o fulano quer, que eu não consigo entender. E aí o fulano vem aqui para casa e a gente passa horas conversando. E é uma conversa muito boa, a propósito. Mas é porque o fulano, às vezes, enquanto adolescente, tem necessidade de falar e de ser ouvido. E mais, ser ouvido sem julgamento, que é o que também todo adulto quer. Ser ouvido sem julgamento. Então, às vezes, o adolescente, sei lá, você vai viver isso ainda um dia, né? Chega e te conta uma coisa. E aí, ao invés de escutar, você fala: ai, menina, para com isso. Nossa, já falei para você não fazer tal coisa. Ou então, sei lá, ela chega com uma fofoca de internet, quer te contar e tal, e você fala assim: mas você já estava na internet de novo, mas você não sei o quê. Quer dizer, em vez de escutar aquela conversa, aquela história, né? Não, a gente vai lá e poda o tal do adolescente, né? Nossa, mas eu já falei para você sair dessa internet, eu já falei para você parar de jogar, eu já falei isso, eu já falei aquilo. Às vezes ele só quer contar a história. A gente ensina muito mais ouvindo, né? Do que repreendendo nesses pontos. Então, a gente precisa aprender a escutar. E a gente cobra a comunicação dentro de casa, mas a gente não pratica a comunicação.
dentro de casa. Acontece muito isso dentro de casa mesmo. Tipo, tem aqueles pais também que, igual você está falando aí, né? Começa na infância, começa na adolescência, o adolescente querer chegar e contar algo, e os pais fazem o quê? Os pais reprimem, os pais conversa chata, os pais querem eliminar logo aquela conversa, ou julga, ou sempre tem os pais que são do contra, né? Qualquer coisa que o adolescente chega falando, tipo, ai, porque eu quero. Na minha época era fichário, né? Não sei nem o que existe hoje mais. Mas na minha época, nossa, porque eu quero um fichário laranja. Aí minha mãe, não. Laranja, porque laranja é isso, laranja é aquilo, laranja é não sei o quê, tem que ser azul. Aí era o azul. Ah, porque eu gostava de roupa, não sei do que. Ah, não. Não é porque o seu corpo não dá certo com esse tipo de roupa, tem que ser assim, assim, assado. Então, tipo assim, chega num ponto que hoje, por exemplo, eu não saio com a minha mãe assim para escolher roupa, entendeu? Porque eu sei que sempre vai escolher Isso, a né? que eu não gostar. Exatamente. Então, tipo assim, isso acontece muito também. E aí entra, igual você falou aí, né, na conversa sincera. E Sim. aí, teve a A gente conversa quer, né? sincera? E aí, sobre conversar, sobre dialogar, sobre ouvir, né? Isso é muito importante, de Sim. verdade. E a gente quer, e isso não é só para adolescente ou para criança, para quem mora com você, né? Você quer conversar, você quer. Ai, o meu marido não conversa comigo, mas a hora que ele fala, você escuta? Ou na hora que ele fala, você já dá uma resposta, né? Sua mãe mora com você, seu pai, seu irmão, sei lá, tem família que é gigantesca, né? Mora todo mundo dentro da mesma casa. Você escuta essas pessoas, você quer comunicação. Então, acho que até para a gente entender mesmo esse lance de valores é o que eu quero versus o que eu estou fazendo diante daquilo que eu quero. Então, eu quero que as pessoas da minha casa conversem, se comuniquem melhor. Como que está sendo a comunicação dentro da minha casa? Como que eu sou? A gente é muito bom de se culpar, né? A gente adora se culpar, a gente adora se responsabilizar, mas existem momentos, e aí a gente não pode ser hipócrita, que a gente é culpada mesmo. Eu acho que tem momentos que a culpa realmente é nossa. A gente precisa entender a hora de eu me culpar, porque a culpa realmente é minha, né? Então, nossa, na minha casa não tem comunicação, a comunicação na minha casa é péssima. É péssima por causa de quem? É péssima porque o outro não conversa, que se for, tudo bem, eu não posso fazer nada. Ou é péssima porque quando as pessoas vão conversar comigo, eu não converso, eu desvio, eu não quero ouvir, eu só quero falar. Chega a minha vez de escutar, eu não quero, né? Ou o meu exemplo da sinceridade, né? Ah, eu gostaria de ter um relacionamento melhor, baseado na confiança e tudo mais, mas como é que a gente está trabalhando a confiança dentro da minha casa? Eu confio? Eu sou uma pessoa confiável, né? Então, aquilo que eu quero, eu tenho que olhar para a forma que eu estou pregando. E aí entra naquela questão, cuidado com o que você pede. Porque se você pedir, você vai ser atendido. Então, você quer paciência? Vão surgir situações que você precisa trabalhar a sua paciência. Você quer, sei lá o que você quer, sei lá o que as pessoas querem, né? Eu tô muito cuidada, às vezes eu paro e penso, falo, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou dar conta de encarar, né? Será que do jeito que tá bom, não? Vamos deixar do jeito que tá? Quando a pessoa quer dinheiro, mas não quer trabalho, ela quer ganhar na Mega Sena, ela quer conquistar a liberdade financeira dela assim, dormindo, entendeu? Aí, porque aí Pede ela tem que como, pensar, pede o quê? aí ela tem que pensar como, né? Porque, ó, você falou aí de conseguir dinheiro dormindo, mas tem uma galera que, sei lá, faz live dormindo. E tem plataforma aí que paga. Então, assim, eu tô disposto a me expor dessa forma. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu tô jogando na Mega Sena. Eu acredito, acho que começa também um pouco pelo acreditar. Eu acredito em Mega Sena, ou toda vez que eu perco, eu sou aquela pessoa que fala assim, mas também isso aí ó, é tudo forjado, né? Isso aí ó, é tudo mentira. Uai, se eu acho que tudo é mentira, então nem vale a pena eu jogar, eu não acredito.
né? E é o que ela fala, é congruência, tem que rolar congruência aí. Eu quero ser rico. E o que eu acredito? O que eu estou fazendo para isso? Todo mundo consegue Da ficar rico hora. no trabalho? Será que dá? Vamos pensar. Você me fez lembrar que é engraçado. Por exemplo, o meu sogro, ele joga toda semana na Mega Sena. Toda semana. E ele é daqueles fiel, sabe? Passou o jogo, ele vai lá, confere e tal, não sei o quê. Oi, deu uma travada aqui. Deu aí também? Mas eu te ouço. Engraçado, só trava a tela, mas eu consigo te escutar. Aí, só que é assim, ó, por exemplo, ele tá assistindo novela, ele joga, ele quer ganhar na Mega Sena, só que daí ele tá assistindo uma novela. Aí ele começa a falar mal dos ricos da novela, entendeu? É Tipo assim, isso, não, rico é desse jeito aí, ó, só faz maldade pros outros. é Rico isso. só abusa da boa vontade, é trabalho escravo, não valoriza quem trabalha com ele, só quer matar as pessoas, não sei o quê, entendeu? Aí E eu fico aí, assim, cara, eu já até falei isso pra ele. Eu falei assim, velho, como que você quer ganhar na Mega Sena se você só fala mal de rico? pois é. Você me fez lembrar, eu já li vários livros desses da lei da atração, de pensamento e tal. E assim, as coisas elas são interligadas, né? Acredite você ou não na questão da lei da atração, ela existe e eu diria que tem muito a ver com a teoria da atenção seletiva, né? Mas outro dia eu falo sobre isso. E aí, é exatamente esse ponto que você trouxe, porque assim, olha a incongruência das coisas. Ele quer ser rico, ganhando na Mega Sena. Aí, quando ele vê um rico, mesmo que na novela, ele critica. E aí rola o quê? Uma dualidade dentro dele. Por quê? Será que ele quer ser uma pessoa ruim? Será que ele quer ser visto como uma pessoa ruim? Como uma pessoa que, né? Que faz tudo isso que ele fala? Ai, rico só pisa nos outros. Rico é tudo ruim. Se ele quer ser essa pessoa, beleza. A probabilidade dele ganhar é grande, né? Mas, se ele não quer ser esse tipo de pessoa, provavelmente ele não vai ganhar mesmo. Por quê? Porque se ele ganhar, ele vai ser rico. Se ele for rico, ele automaticamente, segundo o pensamento dele, ele vai se tornar esse tipo de pessoa. Então, talvez é isso que está empatando ele de conseguir essa riqueza aí por meio do jogo, né? Então, a gente pensar essa questão das congruências, né? Do que eu quero. Querer é muito bom, nossa, eu quero muitas coisas, mas que eu estou O que disposta? você vibra, na verdade, né? O É, que você exatamente. vibra? O que você atrai? No que de fato você acredita? Exatamente, né? E inclusive eu acho que no próximo capítulo ela vai trazer sobre isso. Que eu vi no final desse, ela traz algumas perguntas que ela fala que é para introduzir o próximo capítulo, né? Os próximos dois capítulos. Que ela fala sobre a questão da cultura da escassez. Eu nem li, mas ela fala assim: como que a cultura da escassez influencia, né? As escolas, as empresas e as famílias. E aí, lá na cultura da escassez, ela fala sobre isso, sobre a gente acordar já pensando na falta de dinheiro, na falta de tempo, na falta de sono, né? A gente já acorda, já levanta falando, nossa, não dormi nada. Nossa, é incrível, né? É sempre focado na falta. E aí eu faço ideia que ela vai falar um pouco mais sobre essa questão, né, da prática. E aí esse exemplo do seu sogro é muito bom, pode ser que a gente até repita esse exemplo aí, porque é exatamente isso mesmo, a gente quer uma coisa, mas a palavra que você usou foi ótima. A gente vibra outra, né? A vibração é diferente e uma coisa a gente não pode negar. A gente é movido por energia. Então, isso aí é ciência. A gente é movido por energia, então é a energia que eu estou emanando, é a energia que eu quero para mim. Sim, simples assim. Resumimos muitas coisas, simples assim. Vamos às considerações finais, Bárbara? Eu acho que consideração final desse capítulo aí é, é tudo que a gente falou, né? É você praticar o que você deseja. Enfim, como você diz aí, é simples, é, é difícil fazer, claro, mas quando a gente tem os nossos valores bem definidos aí, fica fácil a gente praticar o que a gente deseja e ter consciência desse tipo de coisa, né?
Tipo, não é igual o exemplo que ela deu, não é falar que você não pode roubar, mas se uma pessoa te dá o troco errado, você não vai lá devolver. Então, de fato, é a congruência da vida, é você praticar o que você acredita e principalmente o que você deseja. É isso. Exatamente. Acho que nem tem muito o que acrescentar, né? Acho que é isso mesmo. Você resumiu muito bem. A congruência, a gente ser congruente. E aí, para acrescentar, então, algo, observar. Acho que a gente precisa observar isso. Esse exemplo que você trouxe até do seu sogro, eu acho legal, porque às vezes as pessoas, eu acho que elas não percebem que estão fazendo isso, né? E às vezes a gente precisa de alguém de fora para dar esse toque, né? Então, se talvez você perceba que alguém está sendo incongruente, é importante chegar e apontar, né? Olha, você diz que está desejando isso, mas você está agindo dessa forma. Você diz que isso é importante para você, mas você faz tal coisa, né? Então, acho que a palavra para esse capítulo é congruência, né? Será que você prega o que você diz? Será que você prega o que você vive, vice-versa, né? Porque você está pregando, mas você está vivendo aquilo? Ou, enfim, e o contrário, né? Será que você está vivendo também as coisas que você está pregando? Enfim, é isso, é isso. E aí fica o convite, então, para quem quiser fazer a leitura desse livro e quiser entender na prática do dia a dia o que a autora está falando, então, vem participar com as lives junto com a gente, sempre às terças-feiras, às 21 horas, pelo horário de Brasília. E ela fica depois salva, e aí você pode entrar no canal e pode assistir essa e as outras, pode deixar comentários, pode mandar para a gente também na nossa rede social, né, Bárbara? Depois, na descrição, vou deixar as nossas redes sociais para a galera poder deixar algum comentário, para seguir a gente, para ir lá e comentar também. É isso, É, gata. A gente vai fechando por aqui, então, ok? A gente se encontra semana que vem, então. Se tudo der certo, nada mais falhar. Fechou, então, Barbarella, ó, tchau. beijo.